E aí, gente? Voltamos hoje com o segundo módulo do nosso mini curso de como estruturar um artigo científico. Eu sou a Patrícia, ele é o Giovanni, temos a orientação dos nossos professores do programa de pós-graduação em odontologia da PUC Paraná, e vamos lá. Então, a ideia é nós abordarmos um pouco de como se faz essa escrita científica, né? Então, nós separamos alguns tópicos, como resumo, introdução, background, materiais e método, análise estatística, resultados, discussão e conclusão e agradecimentos. Então, toda essa parte de um artigo que você vai ler, tópico a tópico, a gente vai abordar. Isso aí. Primeiro ponto é o resumo, ou abstract. Patrícia, uma pergunta. O que eu devo saber para fazer um resumo? Boa pergunta, Mohamed. O resumo ele vem em seguida ao título e é a parte mais lida de um trabalho. Ele deve ser bem sintético, conciso, uma breve introdução ou um contexto, que algumas vezes é opcional, dependendo da revista que você quiser publicar o seu artigo, seguido dos objetivos do teu trabalho, da metodologia ou materiais e métodos. Em seguida vem a análise estatística desses resultados coletados e apresentado então os resultados. Posteriormente a isso, a conclusão. É basicamente assim que é estruturado um resumo, Mohamed. Um outro ponto para dar sequência é a introdução do artigo. Então, passa essa parte do resumo, que logo tá logo no início do texto, e normalmente tem uma página, duas de introdução, né? Giovanni, é necessário colocar essa introdução? Sim, a introdução ela é é o contexto que o teu estudo está inserido. Então, você vai colocar algumas referências que falam um pouco sobre aquele assunto, ou que já fizeram estudos parecidos, estudos que de alguma forma se conectam com o que você está falando. Então, essa parte é uma parte inicial do artigo. Quando você referencia, você vai abordar essa lógica, você vai dar uma justificativa do porquê que você está estudando aquilo, o que falta ainda na literatura para você estudar. Então, ele aborda a relevância, a acessibilidade, a atualidade do conteúdo, e ele é mais detalhado do que o resumo. Ele coloca algumas hipóteses o que pode ser estudado, o que pode ser avaliado nesse assunto que você colocou. Normalmente é aí que a gente joga o gap da literatura que levou a fazer aquele estudo em específico para publicar esse artigo. E o background? O que é o background? Ele não vai diferir muito do que é uma introdução. Ele é uma contextualização com os antecedentes, até então, os artigos mais citados, mais icônicos daquele tema em questão, da área estudada, e também aborda uma lógica do que levou à pesquisa e às hipóteses formuladas. Então, nessa sequência, passou esses dois tópicos, passaram esses dois tópicos, a gente chega em materiais e método, ou metodologia, né? Dependendo da revista, ele muda um pouquinho essa nomenclatura, né? Giovanni, uma dúvida. Qual a importância dos materiais e métodos? Materiais e métodos talvez a parte mais importante do estudo, porque é como se desse um passo a passo ou uma explicação ou um passo a passo do que você está estudando. Então, como é feito cada etapa do seu estudo, da sua coleta de dados. Então, ele é um roteiro detalhado, ele é vai fazer uma descrição de um sujeito, do objeto, do caso clínico, da população, seja lá o que você estiver estudando, né? Ele vai ter esse detalhe exatamente que marca que foi usado, em que tempo, de que forma que foi colocado. Então, dentro da metodologia, tem vários pontos que têm que ser explorados, vários detalhes,
dentre eles os critérios de inclusão e exclusão. Nada mais é que você explicar quem que você entra no seu estudo e quem não entra no seu estudo e quais os motivos. Então, é importante a gente levar em conta a localização, características, né, ambientais da pesquisa, delinear um tipo de tratamento, ou então um material, o tamanho da sua amostra, que pode ser. Isso serve tanto para trabalho em laboratório, quanto para trabalho clínico, ou para trabalho com animais, enfim, tem vários tipos de estudo, né? Como a gente viu em outro momento. E essa descrição, então, vai delinear todas essa etapa, todo esse passo a passo. Normalmente nessa parte a gente coloca a definição do tipo de estudo. Isso é muito importante sempre conversar com o orientador para saber se vai ser um estudo observacional, longitudinal, transversal, randomizado, revisão sistemática, conforme a gente comentou no módulo 1 do nosso curso. Outra coisa importante é a gente seguir uma ordem, né? Uma ordem cronológica dos procedimentos, porque os materiais e métodos, eles têm que ser, eles buscam ser replicáveis por quem lê. Então, quando você lê a seção de metodologia, você tem que entender o que foi feito e entender cada passo para você conseguir, teoricamente, replicar aquilo, né? Então, dentro disso, você vai conseguir prever as análises estatísticas que você vai ter que calcular para validar o seu estudo. Existe um checklist para alguns tipos de estudo que você pode seguir para não faltar nenhum item também, que é o checklist Stroop. Sim, análises estatísticas essas, Giovanni, que podem ser qualitativas, quantitativas, né? Revisão Sim. sistemática é um tipo de guia, se observacional é outro tipo de checklist, e aí vai. É muito importante seguir essas regras para conseguir uma publicação. Então, a gente chega na parte de análise estatística, né? E me diga uma coisa, qual a importância, como deve ser feita essa análise estatística? É assim, ó, a análise estatística, ela varia de acordo com o seu tipo de estudo. Então, de acordo com a sua amostra. Então, nem sempre vai ser o mesmo cálculo feito para ver se aquele estudo deu alguma diferença que significa alguma coisa ou não. Então, para cada tipo de estudo, é recomendado que tenha, ou para cada amostra, que tenha um cálculo específico para aquilo. Por exemplo, se tiver um artigo, um estudo de cisalhamento de esmalte, né? Então, um estudo laboratorial, por exemplo, vai ter um cálculo específico para aquele tipo de amostra, que não é o mesmo cálculo se a gente avaliar fazer testes em pessoas, com outros materiais, já vai ser uma análise diferente. Dentro disso, é calculado um número. Cálculo amostral, né? Também tem o cálculo amostral, que é o número da quantidade, né, da amostra necessária, Sim. e dentro disso sai um número que permite dizer matematicamente se aquilo foi importante, teve diferença, né, ou não. É a viabilidade do estudo e a consistência. Em alguns tipos de estudos, você precisa fazer um cálculo estatístico para detectar a confiabilidade de um avaliador, por exemplo. Uma confiabilidade interna, interexaminador, interclasse. Então, por isso é muito importante seguir a regra de primeiro materiais e métodos, avaliar qual tipo de análise estatística. Sem uma análise estatística, você vai estar trabalhando empiricamente. Exatamente. Então, respondendo melhor a pergunta, sim, é fundamental. Sem análise estatística, você não consegue provar que aquilo que você quer dizer é real, né? Então, a análise estatística, ela deixa de ser uma hipótese e se torna um fato.
ela pode ter uma relação de causa e efeito, ela define a representatividade da amostra, esses resultados significativos ou não, e os métodos estatísticos, que é um cálculo diferente a cada tipo de problema. Aquela parte introdutória foi definida uma hipótese segundo o gap da literatura do que você queria estudar, graças a isso você vai aceitar ou rejeitar aquela hipótese. Isso aí. Bom, com Pode falar. relação aos resultados, obrigada. Eles são a transformação, então, dessas hipóteses, desses dados obtidos e passados por uma análise, se traz como uma realidade e é traduzido ipsis literis para o leitor do artigo. E em seguida, esses resultados vêm a parte da discussão desses resultados, que é, assim, uma parte muito importante, onde você vai comparar, e é uma parte muito complexa, porque você vai comparar, contrapor esses resultados encontrados com a literatura atual. E, dependendo do tipo do estudo, com o que existe historicamente citado. Se deve validar os resultados com a metodologia empregada, existente no meio científico, através da discussão. Então, se eu encontrei que alguma coisa é a favor, se existem outros artigos que são a favor, ou todos os artigos são contra. Utiliza sempre referências validadas e citadas na literatura e deve seguir uma sequência na discussão igual à da metodologia. Uma forma de discutir, né, é quando você coloca uma referência, você cita um autor que fez um estudo, e então você compara com os seus resultados. Então você fala, olha, esse autor disse que esse tratamento é bom, e o meu tratamento, que foi isso também disse que é bom, então a gente está convergindo e tal. É uma forma de discutir. Ou então você pode discordar e colocar um pouco da sua opinião, algumas hipóteses, né? O porquê que pode ter dado diferente, né? Então, dessa forma, você realmente discute o trabalho. Sim, é o que dá solidez para a tua pesquisa, Isso né? mesmo. E me diga uma coisa, e na parte da conclusão, o que que eu devo saber? Quais pontos eu devo levar em conta? Como que eu faço isso? A conclusão, claro, como o nome já diz, ela vai mostrar o resultado final, vai mostrar a conclusão final do trabalho. Mas é muito importante, uma dica bem legal, é que a conclusão tem que responder os objetivos. Então, sempre, se você estiver escrevendo um estudo, um trabalho, você vai checar lá nos teus objetivos se a sua conclusão bate com o que você estava se perguntando, né? Se não, alguma coisa talvez tenha que ser ajustada, né? Exatamente. Giovanni, eu posso trazer informações novas na conclusão? Não. Na conclusão, você não pode colocar muito da sua opinião nem informações novas. Você vai colocar aquilo que você já apresentou, principalmente de resultados, e talvez o que você discutiu alguma coisa, né? Tem que ser bem claro, conciso, de uma maneira atualizada, preferentemente, diretamente, como o Giovanni comentou, quando você coloca os seus objetivos e as suas hipóteses, que essa conclusão retrate esses questionamentos. Não fugir, tem que cuidar para não ficar enchendo linguiça na conclusão. Isso mesmo, nós agradecemos a atenção de todos. Agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Católica do Paraná, e principalmente a participação especial, né, dos nossos colegas, o Mohamed e o Carlos aqui. E até o próximo módulo, pessoal. Esperamos o like, não esqueçam de deixar os seus comentários. Muito obrigado, até a próxima.